Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus possa reinar nos nossos corações. É uma alegria poder estar juntamente com o reverendo Tony e toda a igreja para juntos conversarmos um pouquinho da palavra do Senhor. Realmente nós tivemos aí 4 anos juntos no Seminário Presbiteriano do Sul, e o Tony era aquele homem de Deus que sempre trazia alegria para a sala. Então ele estava sempre lá rindo, conversando, animando o povo, porque na correria do dia a dia ali do seminário às vezes era meio tenso, mas o Tony entrava na sala, trazia alegria logo de manhã, sempre com a questão de oração, de buscar a Deus. Então, reverendo, eu sempre lembro aí das nossas risadas, de tudo que você conseguiu trazer de alegria para a nossa sala, porque às vezes era bastante tenso, né? Mas louvado seja Deus pela tua vida. E eu vejo aqui a igreja também alegre, né? É reflexo do pastor alegre, igreja alegre. Então, louvado seja Deus aí pela vida dos amados irmãos. Gostaria de convidar você a abrir a tua Bíblia no Salmo de número 130. Salmo de número 130. Salmo de número 130. Diz assim a palavra do Senhor: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Fecha os teus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai, diante do Senhor nós estamos aqui para prestar um culto a Ti, Te louvar em espírito e em verdade, Te adorar, Pai amado. Mas também estamos aqui para ouvir a Tua voz. Por isso clamamos que o Teu Santo Espírito tenha liberdade nos nossos corações para revelar a Tua vontade para cada um de nós. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Esse salmo de número 130 é um salmo que chegou na minha vida num momento bem particular. E nós vamos conversar um pouquinho sobre esse momento desse salmo na minha vida, um pouquinho mais lá para o final. Mas por que eu estou comentando que esse salmo chegou na minha vida num momento bem particular? Porque na vida de alguns homens, e homens importantes dentro do cristianismo, esse salmo era um salmo predileto. Por exemplo, João Calvino tinha esse salmo como um dos salmos prediletos da vida dele. Martinho Lutero também tinha esse salmo, e ele dizia que esse salmo era a miniatura do Evangelho, onde mostrava como era o homem e em Deus como o homem ficava, que é bem interessante. John Owen, um dos pais do puritanismo, ele escreveu um livro de 300 páginas somente do Salmo 130. Esse salmo, ele é extraordinário, porque esse salmo revela, muitas vezes, o que está acontecendo nas nossas vidas, mas também revela o Deus que nós servimos, o Deus que é tremendo, poderoso, maravilhoso. Quando o salmista, ele escreve esse salmo, ele está passando por um momento bem delicado da vida, um momento de profunda angústia. Talvez nós também estejamos passando por esse momento. Vivemos numa época onde a esperança tem sido tirada
das nossas vidas. Se você pegar a sociedade em que vivemos, encontramos o quê? Valores destruídos, distorcidos, pessoas hoje acreditando muito mais numa sociedade caída do que no próprio Evangelho. Vivemos numa época onde, externamente falando, doenças que nem os médicos sabem de onde veio. Às vezes você vai no hospital, o médico só diz assim para você: é virose, meu filho. Toma lá um remédio e vida que segue. Mas eles não conseguem diagnosticar certinho: olha, você tem isso. Não, tudo agora é virose, é algo que está acontecendo, é uma cepa que está chegando nova, enfim. Encontramos desemprego, encontramos o aquecimento global, encontramos corrupção, miséria, fome e insegurança. É a sociedade que nós vivemos. Internamente vivemos angustiados, não sabemos o que vai ser do futuro. Quem aqui pode dizer para mim que 2027 será melhor do que 2026? Temos medo. Quem tem aqui filho pequeno, levanta a mão. Vai dizer que você não tem medo do que vai acontecer com o teu filho daqui 10 anos, 20 anos. Tristeza, ansiedade, muitas vezes nos sentimos perdidos, depressão e às vezes culpa. E esse salmista estava nesta situação, onde a esperança tinha se acabado. E eu gostaria de conversar com todos vocês que Deus é a nossa esperança. Deus, Ele é a nossa esperança. Tem uma tradução que diz assim, no primeiro versículo, que eu acho bastante interessante: ó Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Ó Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. O que o salmista faz? A versão que eu li diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. O salmista simplesmente ele para e ele faz um diagnóstico da vida dele. Ele faz um diagnóstico da alma dele. E eu acredito que poucas vezes ou pouquíssimas vezes nós paramos e analisamos as nossas vidas. Quem aqui chega na tua casa, deita e fala assim: eu preciso pensar na minha vida, eu preciso analisar como é que está a minha vida? São pouquíssimos. Mas esse salmista, ele para e ele olha para dentro de si mesmo. Ele diz assim: Senhor, eu estou nas profundezas. Ele parou e analisou a vida dele. E aí, o profundezas ou angústia é a ideia de um estado de calamidade, é profunda tristeza na alma, é perturbado pelo erro ou pela culpa. Ele está dizendo: eu estou destruído, eu estou acabado. Quantas vezes nós nos sentimos assim e não percebemos? Choramos do nada, não conseguimos dormir direito, as coisas não estão dando certo. Quantas vezes nós passamos por algum período na vida onde estamos angustiados, tristes, perdidos, sem esperança? Mas sabe o que o salmista faz? O texto vai dizer assim: das profundezas. Então ele olha para ele e diz assim: Senhor, eu estou nas profundezas, eu estou perdido, estou enrolado. É exatamente essa ideia de que quando ele olha para ele, ele se encontra nessa posição. E ele faz algo que é extraordinário. Ele diz assim: clamo a ti, Senhor. A expressão clamar no hebraico é karam, que significa o seguinte: chamar alguém que pode me ajudar.
Vou ler de novo. Karan é clamar, que significa chamar alguém que pode me ajudar. Aí se eu fosse escrever esse versículo, e se fosse Paulo versão atualizada, eu escreveria da seguinte forma: das profundezas eu te chamo, Senhor, porque o Senhor pode me ajudar. Das profundezas eu te chamo, Senhor, porque eu tenho plena certeza de que o Senhor pode me ajudar. Ele olha para ele e diz assim: eu estou nas profundezas, eu estou angustiado, eu estou destruído, mas eu sei quem pode me ajudar. E eu te busco, porque eu sei que o Senhor pode me ajudar. E existe uma diferença gigantesca entre clamar e reclamar. É uma diferença muito grande. Eu vou citar alguns exemplos daqui de pessoas que reclamam. Espero que ninguém aqui esteja desse lado do reclamar. Por exemplo, pessoas que vivem murmurando. Você conhece pessoas que só murmuram? Se está sol, reclama. Se está chovendo, reclama. Se está frio, reclama. Se está calor, reclama. Se tem lá parmegiana, reclama. Se tem ovo frito, reclama. Só vive murmurando e reclamando da vida. Eu não sei se vocês lembram, mas o povo de Israel, quando saiu do Egito, foi para o deserto, o que eles fizeram? Murmuravam, reclamavam e ficaram 40 anos. Pessoas que ficam contestando a vontade de Deus. Não, mas será que é isso mesmo? Será que Deus quer isso? Aonde se viu o Senhor permitir algo desse jeito? Mas nós cremos num Deus que é soberano sobre todas as coisas e sobre as nossas vidas. Mas mesmo assim, quantas vezes nós nos apegamos reclamando daquilo que Deus tem feito em nós e através de nós? Só olha o problema. Você conhece pessoas que só vivem olhando o problema? Tem tantas coisas acontecendo, mas só foca no problema, só foca naquilo que é ruim. Lembrando que quando você fica focando naquilo que é ruim, isso é ansiedade, que é excesso de futuro. E existe uma pesquisa que diz que 93% das coisas que você acredita ou pensa que vai acontecer de ruim na tua vida, não acontece. Então, por que você fica reclamando de algo, sendo que provavelmente isso nem vai acontecer na tua vida? Mas existem pessoas que só olham o problema, só acreditam que vai dar errado. São pessoas pessimistas, pessoas que não olham as coisas belas e lindas que o Senhor tem feito. Pessoas que são pessoas negativas. Você conhece alguém que é negativo? Aí você chega e fala assim: nossa, estou de férias, vou passear lá em Ubatuba. Aí a pessoa fala: nossa, é Uba-chuva, lá só chove. Irmãos, assim, cá entre nós, né? Eu moro em Itu, eu prefiro chuva em Ubatuba do que sol em Itu. Imagine você andando na chuva, na praia, que delícia, maravilhoso. Ficar suando em Itu? Eu não, eu prefiro ir para Ubatuba, mesmo com chuva. Mas tem pessoas que só vê algo negativo em tudo. São pessoas que reclamam demais, ao invés de clamar. E o que seria clamar? Buscar esse Deus que pode nos ajudar. É invocar a presença do Senhor. É saber que Deus está em todos os lugares e Ele pode fazer tudo o que Ele quiser para as nossas vidas. É saber que Deus ele está no controle e aceitar a vontade de Deus como soberana nas nossas vidas. É olhar sempre para Deus e entender que Ele controla a nossa história
e as nossas vidas. Isso é clamar, é ter esperança, é confiar. Ana fez isso, clamou ao Senhor, e o Senhor respondeu ela de uma forma tremenda e maravilhosa. O salmista, ele para tudo o que ele estava fazendo, ele olha para dentro de si mesmo e diz assim: eu estou profundamente angustiado, eu estou arrasado, acabado, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar, mas eu tenho plena certeza de que o Senhor está do meu lado. E ele faz algo no versículo 2 que é muito lindo. Quer ver? Vamos lá no versículo 2, ele diz assim: escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. A última palavra do versículo é súplica, então ele está suplicando a Deus. Mas o que ele está suplicando a Deus? O próprio versículo fala, olha lá, primeira palavra do versículo é escuta, Senhor. O que? A minha voz. Ou seja, Senhor, escuta o que eu estou falando. E ele diz: estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. O que o salmista está suplicando? Ele está dizendo assim: Senhor, me escute, me ouça, eu quero desabafar, eu quero falar. Pare e preste atenção no que eu quero falar. Eu acho isso muito interessante, porque quantas vezes nós não temos ninguém para conversar. Às vezes você não tem nem o seu próprio esposo para conversar. Ele chega em casa todo desesperado, cansado do serviço, e a esposa lá querendo bater um papo, e o homem está daquele jeito, atacado, querendo assistir o jogo do Brasil, e joga o sapato para um lado, e a esposa fica em silêncio, não fala nada, porque não tem clima, não tem momento, engole, vai dormir, no outro dia acorda, não fala. E quantos homens chegam em casa destruídos do seu trabalho, mas não conseguem se abrir à esposa, porque parece que você vai levar um peso para aquela pessoa que você tanto ama, e guarda para si. O salmista, ele está dizendo aqui: Senhor, me escute. Não sei se vocês lembram de uma passagem que eu acho bastante legal, quando Jesus está passando pelo tanque de Betesda, e lá havia um homem que estava paralítico há quantos anos? Os irmãos lembram? 38 anos. Há 38 anos aquele homem estava paralítico ali no tanque de Betesda. Aí o Senhor passa, olha ele e faz uma pergunta. E a pergunta é o seguinte: tu queres ser curado? Irmãos, vamos lá. Imagine você, 38 anos, com uma necessidade tremenda, e aí o Senhor, que é poderoso para fazer grandes coisas, porque Ele estava fazendo grandes coisas, Ele olha para você e diz assim: você quer isso? Qual que é a sua resposta? Lógico, Senhor, que eu quero. É óbvio que eu quero isso. Mas quando o Senhor olha para aquele homem e pergunta: tu queres ser curado? A resposta daquele homem é: Senhor, ninguém me leva até a água. Ele não falou que queria ser curado. Ele disse: ninguém me leva até a água. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está desabafando. Senhor, eu não tenho esposa que me leve até a água. Eu não tenho filhos que estão aqui ao meu lado que me leve até a água. Eu não tenho mais meus pais que estariam aqui do meu lado e me levariam até a água. Eu não tenho amigos que me levem até a água. Eu estou sozinho. Estar sozinho para aquele homem era pior do que a paralisia. Ele não falou para Jesus: eu quero ser curado. Não, Senhor, eu quero. Ele disse: não tem ninguém na minha vida
que me leve até lá. Estou sozinho. Quando Jesus pergunta para ele: tu queres ser curado? Ele estava dando a oportunidade para aquele homem desabafar. Quantos de nós guardamos tantas coisas no coração, mas o Senhor está dizendo: você quer falar? Eu estou aqui para te ouvir. Eu estou aqui para te escutar. E o salmista diz: Senhor, eu suplico, ouça a minha voz, que eu quero desabafar. O salmista, primeiro, olhando para esse salmo, ele faz um diagnóstico da tua vida. Eu estou nas profundezas, eu estou buscando o Senhor, porque eu sei que o Senhor pode me ajudar, e eu gostaria que o Senhor me ouvisse. Ponto. E aí, ele olha para outro lado, né? Primeiro ele olha para ele faz um diagnóstico da tua alma, e agora ele faz um diagnóstico de quem é Deus, daquele que ele está buscando, que pode cuidar dele. E é muito, muito interessante, porque, vamos lá no versículo 3 e versículo 5, versículo 3 e versículo 5 diz assim: se observares, então imagine, o salmista está falando, se o Senhor estivesse olhando para a terra, observando, se observares, Senhor, as iniquidades, as coisas erradas que as pessoas fazem, a começar de mim, porque ele pede perdão aqui. Se o Senhor observar as coisas erradas que as pessoas estão fazendo, as iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Irmãos, quando eu leio esse versículo, eu consigo ver um movimento interessante. Por quê? Vamos lá, vamos pensar aqui comigo. Se o Senhor pode olhar a iniquidade de alguém e destruir, porque Ele é o contrário da iniquidade, sim ou não? Se eu e você cometemos erros, o Senhor não comete nenhum erro, e Ele tem toda a autoridade para aniquilar, sim ou não? Então logo, nós somos pecadores, Ele é santo. Mas ao mesmo tempo que Ele é santo, porque Ele poderia nos destruir, porque o salmista disse: se o Senhor observar toda a iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Ele é misericordioso, porque Ele não destrói. Olha que lindo, o salmista olha e fala assim: olha, o Senhor é santo, poderia destruir a minha vida, mas não o faz, porque o Senhor é misericordioso. Irmãos, se tem um Deus que é misericordioso para comigo e para contigo, esse é o nosso Deus, que conhece todas as nossas falhas, que conhece todas as nossas angústias, que conhece todos os nossos erros, mas Ele é santo e misericordioso. A misericórdia do Senhor se renova, por causa dela que nós não somos destruídos. De novo, olha o salmista dizendo: se observares, Senhor, as iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Aí ele diz: contigo está o perdão. Olha que lindo. Quando nós falamos de nós somos pecadores e o Senhor é santo, João, lá em Apocalipse, ele relata algo que eu acho bastante interessante. João, Apocalipse capítulo 5, versículo 4, vai dizer que João está triste, porque ele pega o livro e ele percebe que ninguém pode ler o livro. E aí ele fala assim, nem no céu, nem na terra e nem embaixo da terra, ninguém é digno, ou seja, todos nós somos pecadores e não somos dignos de abrir o livro. Agora, vamos fazer um exercício aqui comigo, vamos lá. Quem que está no céu? Quem que vocês acham que está no céu? Pensando biblicamente, será que Abraão está no céu? Sim ou não? Sim ou não, irmãos?
Ah, legal. Moisés, José, Davi, Sansão. Uai. Depois o reverendo Tony resolve isso. Eu não vou mexer nesse vespeiro, não. Agora, João fala assim: no céu não tem ninguém digno de abrir o livro. Ele está dizendo: Abraão, Moisés, José e toda a galera, ninguém é digno de abrir o livro. Aí ele fala, na terra, vamos pensar aqui na terra, nos dias de hoje, vamos pensar hoje, o dos poderosos, vamos lá. O presidente dos Estados Unidos é poderoso? Sim ou não? É poderoso, se está fazendo coisa certa eu não sei, mas que é poderoso é, sim ou não? Sim, né? Beleza. Ah, o presidente da Rússia? Sim ou não? Da França, da Alemanha, da Argentina. Do Brasil é melhor a gente não falar. Mas ninguém é digno de abrir o livro. Nem eles, nem você e nem eu, que estamos aqui na terra. Aí ele fala, debaixo da terra. Vamos pensar, quem está lá no inferno? O diabo e os seus anjos caídos não são dignos de abrir o livro. Somente o leão da tribo de Judá é digno de abrir o livro. Olha a diferença entre nós e Deus. Um Deus que é santo e o único digno de abrir o livro, e nós que somos pecadores e que poderíamos ser destruídos por esse Deus, mas não somos, por causa da tua misericórdia e porque Ele perdoa as nossas vidas. Olha que maravilhoso. Por um lado nós temos um homem olhando para ele dizendo, eu estou nas profundezas. E por outro lado ele diz assim, eu clamo a um Deus que é santo, misericordioso e que é perdão, e que me perdoa. Olha que maravilhoso que é. Eu fico pensando nessa ideia de perdão. Lembro-me, certa vez, quando alguns amigos levaram até Jesus, e eles não conseguiram entrar na casa porque tinha muita gente, desceram então esse homem paralítico na frente de Jesus, e aí quando colocaram esse homem na frente de Jesus, Jesus olha para esse homem e diz assim, e aí, bonitão, tranquilo? Na versão de hoje, né? Estão perdoados os vossos pecados. Uau! Imagine você ouvir do próprio Jesus isso. Estão perdoados os vossos pecados. E aí os fariseus, tal, questionando, isso é uma blasfêmia, onde se viu só Deus pode perdoar pecados. Jesus, conhecendo todos os pensamentos, disse assim, e aí, então o que é mais fácil falar? Estão perdoados os teus pecados ou levante e anda? Irmãos, é claro que falar estão perdoados os seus pecados para um paralítico é muito mais fácil do que falar para ele levante e anda. Aí Jesus responde, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade em tudo, eu digo, meu queridão, levante e anda. Mas a primeira coisa que esse homem recebeu do Senhor Jesus foi o perdão dos pecados. E olha o que o salmista diz, contigo porém está o perdão. Não tem nada melhor na vida do que ter a plena certeza de que eu sou pecador, eu erro, mas o Senhor me perdoou lá na cruz do Calvário. Olha o contraste entre quem é Deus e quem somos nós. Agora, se você olhar para o Salmo, e o salmista diz assim, eu estou nas profundezas perdido, mas o Senhor é misericordioso, santo e perdão. Aí se você pegar esses dois diagnósticos, colocar no liquidificador e bater, o que sai? Qual que é a conclusão de tudo isso?
é o que o salmista faz. Olha lá, vamos lá comigo, versículo 5 em diante. Ele diz assim: aguardo o Senhor, a minha alma aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. O que os guardas estavam fazendo durante a vigília da noite? Esperava o amanhecer. Então ele está dizendo: olha, como o guarda esperava, eu também espero no Senhor. Versículo 7: espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel. Nesses poucos versículos, o salmista repete a expressão: espere no Senhor. Qual que é a conclusão que ele chega? Eu estou aqui, angustiado e numa profunda tristeza. Eu olho para Deus, que é misericordioso, santo e que me perdoa. O que eu devo fazer? Esperar. Esperar no Senhor. É uma palavra tão difícil. Esperar. Vamos lá, deixa eu fazer algumas perguntas para os irmãos. Deus pode curar? Sim ou não? Deus pode libertar? Deus pode mudar a história da tua vida? Deus pode restaurar o seu casamento? Deus pode tirar o seu filho do mau caminho? Deus pode abrir a porta que você precisa? Deus pode fechar a porta que você precisa que feche? Deus pode fazer algo extraordinário na tua vida? Se você respondeu que sim, todas essas perguntas, o que falta é esperar. Se você crê que Deus pode todas essas coisas, espere. Certa vez lá no norte, a estiagem lá é longa, né? Às vezes 2, 3 meses, enfim. E aí o pastor chegou no culto de domingo à noite e falou: amada igreja, durante essa semana nós vamos fazer jejum e oração. E sexta-feira vamos nos reunir aqui na igreja e vamos orar pedindo chuva. Amém, amém, glória a Deus. E segunda-feira jejum e oração, terça-feira jejum e oração, quarta, quinta, sexta-feira era o dia de clamar a Deus por chuva. Aí o pastor estava lá na porta da igreja, recebendo os irmãos e tal. De repente veio uma menininha de 8 anos, com um guarda-chuva na mão. Aí o pastor: e aí, tudo bem minha filha? Tudo bem, mas por que o guarda-chuva? Pastor, eu não vou orar pedindo chuva, eu trouxe o guarda-chuva. Estou esperando que Deus vá responder a minha oração. Nem o pastor estava confiando na oração dele, irmãos. Que fase que nós estamos, né? Mas a menininha estava lá com 8 anos. Se eu creio que o Senhor pode derramar chuva, eu vou levar o guarda-chuva. Quem aqui anda com guarda-chuva na mão? Se você crê que Deus pode fazer o extraordinário na tua vida, por que ao mesmo tempo você está duvidando? Leve o seu guarda-chuva. E olha o que ele espera. Ele diz lá no versículo 5: aguardo o Senhor, a minha alma. A ideia aqui de alma é algo interno, é algo que trabalha as emoções, os desejos, os sonhos, a angústia, a tristeza, a alegria. Ele está dizendo assim: a minha alma aguarda no Senhor. É o Senhor que vai trazer paz ao meu coração. E o Senhor Jesus disse: a paz que vos dou não é a paz do mundo. Se você precisa de cuidado, quem vai cuidar da tua alma é Deus. E ele diz: a minha alma espera no Senhor. E aí ele continua, ele diz assim: eu espero na sua palavra. Lembro-me do centurião que estava com o seu servo doente, e aí ele manda uma comitiva, essa comitiva vai chegando, e aí quando ele vai entrando ali, ele para e fala: não, o senhor não é digno de entrar na minha casa, basta uma palavra, e o meu servo será curado.
Olha a fé desse homem, em apenas uma palavra que o Senhor falar, o meu servo vai ser curado. E quando o Senhor fala, algo extraordinário acontece. Quando o Senhor fala, o inferno se cala. Haja luz e houve luz. Pode tocar a água que o mar vai abrir, o mar se abriu. Porque quando o Senhor fala, Ele transforma, Ele faz algo extraordinário. E o salmista tem plena certeza disso, porque ele diz: a minha alma te espera, mas eu espero na tua palavra. Porque quando o Senhor fala, o inferno se cala. E ele continua dizendo: eu espero como os guardas. O que os guardas faziam? Eles sabiam que quando o dia clareava, quando o sol nascia, eles tinham a plena certeza de que Deus tinha protegido e abençoado eles durante a noite. Qual que era a função desses guardas? Eles ficavam como sentinela à noite, naquela escuridão, e eles observavam a noite inteira se o inimigo estava chegando. E aí eles, o inimigo está chegando, ele avisava o povo, todo mundo se defendia. Então os guardas, eles ansiavam pelo dia, porque eles tinham plena certeza de que durante a noite o Senhor o abençoou, o Senhor o sustentou, o Senhor livrou eles do mal. É a ideia do salmista: eu desejo o brilho do sol, porque eu tenho plena certeza de que o Senhor tem cuidado da minha vida, que o Senhor tem protegido, que o Senhor tem cuidado, que o Senhor tem abençoado. Como esses guardas, eu anseio o clarear do sol. E ele diz, espero em qual Deus? Num Deus que é misericordioso. Irmãos, Deus é misericórdia. Deus, Ele é aquele que nos redime. Deus é aquele que nos liberta, que é a ideia de redenção. Olha que Deus maravilhoso. Eu posso esperar, a minha alma pode esperar na palavra do Senhor, porque o sol vai raiar na minha vida, porque Deus, Ele é misericordioso, porque Deus me libertou e porque Deus perdoou os meus pecados. Deus, Ele é tremendo. Coloque a tua esperança em Deus, porque é o Senhor que tem cuidado da tua vida. Quando nós começamos o nosso bate-papo, eu disse para os irmãos que esse salmo chegou na minha vida num momento bastante peculiar. Talvez bastante difícil. A minha alma estava angustiada, e eu não sabia. Dia 24 de fevereiro de 2020, era aniversário da minha esposa, da Kelzinha. Nós estávamos há 172 dias com a nossa filha internada na neonatal em Itu. Acordei de manhã e disse assim para Kel: amor, hoje é seu aniversário, que beleza, que bênção. A Kel olhou para mim e disse assim: eu só queria uma coisa, que a gente chegasse no hospital e o médico dissesse: a Beatriz está melhor. E nós oramos, clamamos a Deus e fomos para o hospital. Chegamos no hospital às 7 horas da manhã, entramos, e na hora que nós entramos, o coordenador da neonatal parou eu e a Kel e disse assim: a Beatriz não está bem, a Beatriz está indo para a 5ª cirurgia. E a Raquel olhou para esse médico e disse o seguinte: doutor, o meu ventre está vazio, a minha filha não está aqui. O meu colo está vazio, a minha filha não está aqui. A minha casa está vazia, a minha filha não está lá. Eu não aguento mais. E para você,
como pai, como esposo, ver a tua esposa falar tudo isso foi deveras difícil. A minha alma ficou destruída. A Beatriz entrou no centro cirúrgico 10 horas da manhã, foi até 9 horas da noite. Esse foi o dia do aniversário da minha esposa. Às 10 da manhã, às 9 horas, a nossa filha no centro cirúrgico. E a gente clamando lá fora. Ela saiu do centro cirúrgico, foi para a UTI, mal. Ela teve uma hemorragia dentro da UTI, dentro do centro cirúrgico. A médica não conseguiu estancar a hemorragia, tirou ela do centro cirúrgico, levou ela para a UTI, chegou para a gente e disse assim: pastor, eu posso abrir a Beatriz e colocar estopa dentro dela para ver se eu consigo estancar o sangue? Eu falei: pode fazer o que você quiser, minha filha. Deus está no controle de todas as coisas. E ela fez. 3 horas da madrugada fomos embora. 6 horas da manhã acordamos, fizemos nosso devocional. E a leitura do devocional foi: que o Senhor nos conduz para águas tranquilas. Salmo 23. Raquel olhou para mim e disse assim, com os olhos cheios de lágrima: a Beatriz está indo embora. O Senhor está conduzindo ela para águas tranquilas. Saímos, fomos para o hospital, entramos no hospital. O médico parou, o mesmo médico, que era final de semana do carnaval, então era terça-feira, então ele estava dando plantão o feriado todo. Ele disse assim para mim e para Raquel: a Beatriz está indo embora. Eu olhei para ele e falei assim: nós já sabemos. Ele: como vocês já sabem? O Senhor já nos falou. E ele começou a chorar. E ele disse: mas o que eu faço agora? Eu falei: você pega a água, eu vou batizar a Beatriz, vou orar e vamos cantar. Fomos, ele levou a água, eu batizei a Beatriz, orei, Raquel cantou. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. E a Beatriz faleceu. Tinha vários médicos, todos os enfermeiros, umas 30 pessoas na nossa volta, chorando. E eu me encontrei como esse salmista, com a alma destruída, no profundo desespero, angustiado. Mas é o Senhor que traz esperança. É o Senhor que cuida das nossas vidas. Voltamos para casa. Esse salmo foi a minha leitura. E o Senhor disse para mim naquela tarde: espere em mim. Passaram-se 2 anos, a gente tentando engravidar. Certo dia eu chego em casa, a casa inteira escrita: você vai ser pai novamente. Eu, uau! Aí a Kel mostrou o exame, eu falei: nossa, amor, tá alto os hormônios aí, né? Porque tem uma quantidade lá, né? Eu falei: ou você errou a conta ou tá doido. Passaram-se algumas semanas, você vai fazer aquele exame lá de 12 semanas. Acho que é 12 semanas. O homem não presta para isso não, viu, irmãos? Só as mulheres que entendem. Até hoje eu não sei porque 40 semanas, 9 meses, a diferença. Entramos no consultório, a médica fez o ultrassom e ela disse assim: opa, o coração gelou, o olho da Raquel ficou cheio de lágrimas, porque foi o mesmo opa que ela fez quando a Raquel estava grávida da Beatriz. E nós descobrimos algumas dificuldades no intestino da Beatriz.
E ela olhou para a gente e falou assim: vocês gostam de emoções. Aí a gente, sem entender nada, aquele negócio lá balançando, se mexendo, né? Ela falou: são 2, são gêmeos. Não fizemos tratamento, não fizemos inseminação, não tem ninguém para o lado da Raquel, nem para o meu lado, que são gêmeos. Foi dupla honra. Depois de um tempo, Lucas e Miguel nasceu, e amanhã, exatamente amanhã, eles farão 4 anos. Talvez você adentrou essas portas como esse salmista, com o coração angustiado, com a alma destruída. Às vezes você está meio que perdido, mas faça igual o salmista, busque o Senhor, porque o Senhor pode te ajudar. Mas espere nesse Deus que é santo, misericordioso e tremendo, e que perdoa os meus pecados e os teus pecados. Amém, irmãos? Dá um abraço no irmão que está do lado e diga: ó, espere no Senhor. Pode falar: espere no Senhor. Quero orar pela tua vida. Fecha os teus olhos. Depois eu passo a palavra para o reverendo Tony. Desde já agradeço o conselho, o reverendo, essa oportunidade da gente falar um pouquinho da palavra de Deus. Oremos. Pai, quantas vezes nós nos encontramos igualzinho esse salmista, angustiados, tristes, perdidos, às vezes sem esperança. Mas quando olhamos para a tua palavra e compreendemos e entendemos que o Senhor é um Deus santo, misericordioso e que perdoa as nossas falhas e que pode fazer algo extraordinário através da tua palavra, nós precisamos aprender a esperar, porque o melhor do Senhor está vindo para as nossas vidas. Por isso, Pai, em nome de Cristo Jesus, eu clamo por cada família aqui representada, eu clamo por cada casal, cada filho, que o Senhor possa, cada dia, abençoar, sustentar, e que todos nós possamos esperar no Senhor, porque no Senhor há copiosa redenção. É o Senhor quem redime as nossas vidas, porque o Senhor é um Deus tão misericordioso para conosco. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus que nós oramos. Amém.